E aí, galera, tudo na paz? Bora para mais umas dicas rápidas para turbinar esse inglês. Hoje, a gente vai desenrolar um assunto bem legal. Como falar das coisas que a gente curte fazer no tempo livre. Sabe? Hobbies, rotina, essas paradas. Então vamos que vamos. Pois é. Já parou pra pensar nisso? Como é que a gente conta em inglês que alguém ama maratonar uma série, mas, sei lá, odeia arrumar o quarto? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Fica ligado. Beleza, vamos começar pelo mais fácil, né? Como afirmar as coisas, ou seja, como contar o que a galera faz, o que a galera curte. Então, para falar dessas coisas que a gente faz sempre, tipo ir pra escola, jogar um game, ouvir música, a gente usa um tempo verbal que se chama simple present. Pensa nele como a base para falar do nosso dia a dia, da nossa rotina. Agora, se liga nessa regra que é a mais importante de todas. Quando a gente está falando dele, he, dela, she, ou de uma coisa ou animal, it, o verbo muda um pouquinho. Ele quase sempre ganha um S no final. Olha aí nos exemplos. Alex likes karaoke, a she goes with friends. E atenção, porque alguns verbos são um pouco diferentes, tipo try, que vira tries, e o have, que vira has. Pegou a manha? Mas, beleza, não adianta só falar o que a pessoa faz, né? Fica muito mais legal se a gente disser quando ela faz. E para isso tem umas palavrinhas-chave que ajudam demais. Bora ver quais são? A parada é a seguinte, para falar de tempo, as 3 palavras mágicas são in, on e at. É bem fácil, ó. A gente usa in para partes do dia, tipo in the morning, de manhã. Usa on para dias da semana, tipo on Sundays, aos domingos. E o at é para hora exata, certinha, tipo at 6 p.m. Moleza, né? Certo, a gente já sabe falar o que curte, mas e o que a gente não curte? Chegou a hora de aprender a falar não. Vamos para a segunda parte, como negar as coisas. Em português é simples, a gente mete um não na frente do verbo e já era. Em inglês, a coisa muda um tiquinho. O nosso não se transforma em 2 opções, don't ou doesn't. Dá uma olhada aí na comparação, fica super claro. E a regra é bem direta. A gente usa don't quando está falando de I, you, we e they. E usa doesn't quando o assunto é he, she ou it. Lembra da regrinha do S de antes? Então, o doesn't é tipo parceiro dela, só que para negar. E aqui, atenção que essa é a dica de ouro, o pulo do gato. Se você já usou doesn't na frase, o verbo principal volta ao normal, sem o S no final. Pode esquecer o S, é como se o doesn't já fizesse todo o trabalho, sacou? Fica essa dica para não errar mais. Olha só esse exemplo. O Ricardo é he, certo? Ele. Então a gente usa o quê? Doesn't. A frase fica: Ricardo doesn't like watching films. Reparou que o like tá normal sem S? Perfeito. É isso aí. E agora com they, que significa eles ou elas. Para they, a gente usa don't. Então fica: They don't like painting. Super direto. Com isso, já dá para falar que não gosta de qualquer coisa. Ok, a gente já sabe falar que sim e falar que não. E agora? Agora chegou a hora de ser curioso. Vamos aprender a fazer perguntas em inglês. Essa pergunta aqui é clássica para começar uma conversa. What do you do on weekends? Basicamente, o que você faz nos fins de semana. Presta bem atenção em como ela é montada porque tem um segredinho ali no meio. E o grande segredo é esse aí. No português, a gente só muda o jeito de falar, né? A entonação. Em inglês, para deixar bem claro que é uma pergunta, a gente usa as palavrinhas mágicas do e does, geralmente lá no começo. Elas funcionam como um sinal de que vem pergunta por aí. Então, a fórmula para montar a pergunta é essa. Às vezes, a gente começa com uma palavra tipo what, when, where. Depois vem o do ou o does, dependendo de quem é a pessoa. E aí, o resto da frase. Igual no exemplo. What do you do on Sundays? Certo, chegou a hora do nosso mini teste, para ver se está todo mundo ligado. Se alguém responde I like watching movies, qual seria a pergunta certa para essa resposta? Pensa aí um pouquinho. Olhando aí as 2 opções, qual delas parece a certa agora que a gente já sabe o segredo do do? Ah, ficou fácil, né? A opção B. What do you like doing? Esse do no meio da pergunta faz toda a diferença. E para quem ficou até aqui, se liga que tem um bônus. Uma curiosidade muito legal sobre umas palavras em inglês. Já ouviu essa palavra polissemia? É um nome complicado para uma coisa bem simples. É quando uma palavra só pode significar várias coisas diferentes. E nossa, isso acontece demais em inglês.
Um exemplo perfeito disso é a palavra play. Na primeira frase, John plays soccer. Play significa jogar. Tranquilo. Mas na segunda, Peter plays the guitar. Play significa tocar um instrumento. Viu só? A mesmíssima palavra, mas com 2 sentidos. O que manda é o contexto da frase. Ufa! Passamos por bastante coisa, hein? Vimos como afirmar, como negar e como perguntar sobre o que a galera faz no tempo livre. Foi rapidinho, mas cheio de dicas que valem ouro. Agora é hora de botar a mão na massa. Pra gente fechar com chave de ouro, fica aí o desafio. Pense em alguma coisa que você não curte muito fazer no seu tempo livre. Tenta montar uma frase na sua cabeça usando I don't like para praticar o que a gente acabou de ver. Fechou? A gente se vê na próxima.